E não esqueça que o Corinthians ele não tem diretoria. Mas tem um time bom. Quem manda no Corinthians é a torcida. Se a torcida der um tempo para ele, se a torcida encher o saco, o Corinthians não tem diretoria, ele dispensa o cara. Então é bom esperar um pouquinho para ver os primeiros jogos. Ficou uma boa memória do Fernando Lázaro e a memória dos caras é assim, né? Demora 3, 4 jogos. Só antes de o Nilson e o Bruno entrar lá, os portugueses que vieram aqui, por exemplo, todos ganharam Libertadores. Assim, o Jesus e o Abel. E foi do campeão, o Jesus foi campeão brasileiro. O Abel ganhou a Copa do Brasil. Quer dizer, ele para ser melhor. Mas a maioria perdeu, né? Então, o Bento, o Ricardo, para ser melhor que esses dois. Esses dois estão na frente, né? Quem assumiu o time bom ganhou. Só que lá na Europa ele tá na frente. Português que assumiu o time bom ganhou. Português que veio e pegou o time mais ou menos, não ganhou. E o time do Corinthians é bom. Isso, Zé. O time do Corinthians é bom. Muito bom. E você, Galáctico, Nilson César, quase. Bruno Prado, o que é que vocês pensam em relação ao Vitor Pereira e a partida que Corinthians e São Paulo fizeram hoje? Boa noite pra vocês. Se esses orelhudos tivessem nos ouvidos, eles acertariam também que o São Paulo ganharia. Acertariam que o São Paulo ganharia o jogo, né? Eu e o Bruno sentindo o clima no local do espetáculo. Aí nós sentimos que o São Paulo era favorito para ganhar o jogo. O clima todo era favorável e o São Paulo ganhou. Agora, deixando isso de lado, que é brincadeira, né? Eu quero dizer o seguinte: é muito pouco tempo para você cobrar o coitado do treinador que chegou. Cara, o Vitor Pereira, ele mal conhece o caminho ainda do centro de treinamento do Corinthians, né? Certamente ele tem que ter gente para levá-lo até o centro de treinamento do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser. O Karsug, que para mim é um grande mestre, melhor que todos vocês juntos, o Karsug dizia o seguinte: você tem que dar pelo menos uma temporada para o treinador. Dá uma temporada, aí sim você começa avaliando o que é um técnico de futebol, né? E eu respeito muito o que o Karsug falava, porque é isso mesmo. Dá uma temporada pro cara e aí você avalia aquilo que o cara é, né? Ele tem um bom elenco, pode fazer um bom trabalho, mas o São Paulo hoje foi valente, o time do São Paulo foi bravo, o time do São Paulo hoje marcou o golzinho logo no começo e depois na base da valentia, teve oportunidades inclusive de aumentar o placar e na base da valentia segurou o resultado até o final, enfrentando um time tecnicamente melhor. O time do Corinthians, tecnicamente, é melhor que o São Paulo. Então, méritos ao São Paulo, que manteve o tabu de 5 anos aqui, sem perder para o Corinthians em seu estádio. Eu não contesto nada do resultado, não. Vitória justa do São Paulo. Você não achou, Bruno? Foi justo, sim. Foi uma vitória justa do São Paulo. Fez o gol cedo e aproveitou o resultado. O São Paulo, em alguns momentos, marcou pressão no campo do Corinthians, não deixou o Corinthians sair. O Corinthians é um time que precisa ficar com a bola no campo do adversário, até pela característica dos jogadores. Mas acho que tem duas coisas interessantes para falar do jogo, uma de cada time. No São Paulo, outra vez, o time foi bem contra um adversário que dá espaço, que ataca. O São Paulo ele tem tido problema contra retrancas, que não foi o caso aqui, claro, não seria, e ainda mais tomando um gol logo no início, o Corinthians teve que atacar o São Paulo. Como o São Paulo ganhou bem do Santos, e até no jogo que perdeu pro Bragantino lá em Bragança, o time jogou bem, que foi um 4-3, foi um jogo que poderia ter empatado, poderia ter vencido, foi um jogo que criou chances, mas quando pega uma retranca, o time tá sofrendo. Então, jogos assim mais abertos, o time tem ido bem, e foi bem de novo. E do lado do Corinthians, o Corinthians teve dificuldades, até no primeiro tempo teve um bom momento, a bola do Paulinho na trave, uma defesa do Volpi, mas no segundo tempo não conseguiu criar quase nada. Mas eu gostei, ou pelo menos assim, a gente tá conhecendo o Vitor Pereira mais de perto, mas eu achei interessante que ele mudou o sistema durante o jogo ali. Ele segurou o Bruno Melo de terceiro zagueiro, jogou o Mosquito bem aberto na ponta direita, o William bem aberto na esquerda e 2 atacantes por dentro, o Roger Guedes e o Jô. Ali ele tirou a sobra da defesa do São Paulo, que tinha uma linha de 4. Ele praticamente obrigou o Igor Gomes a voltar na direita para marcar o William, pro Rafinha vir um pouquinho mais pro meio para ter uma sobra. Ele obrigou o Rogério a reajustar a defesa. Então, isso foi interessante. Não teve grande efeito, mas a gente já começa a ver que é um treinador que muda o sistema durante o jogo, né? O São Paulo demorou um pouquinho ali para ajustar, depois ajustou e beleza. Mas foi interessante ele ter mudado o sistema no meio do jogo. Já dá para ver um pouquinho das ideias dele.
E aqui a audiência tá fenomenal, hein? Mais de 20 mil pessoas estão com a gente no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu agradeço a audiência. Por favor, deixe o seu like no vídeo, venha junto com a gente. Também siga a Jovem Pan nas redes sociais, no Instagram, @Jovem Pan Esportes, no TikTok, no Facebook. Tá aí pra você na tela, pra você que nos acompanha por imagens no YouTube, @Jovem Pan Esportes. Tem todas as notícias do mundo da bola. Saiu contratação? Seu time tá contratando aí? Sai lá em primeira mão no Jovem Pan Esportes. Coletiva também tem lá no Jovem Pan Esportes. E coletiva daqui a pouquinho também aqui no Canelada para você que nos acompanha. Aproveitando um pouquinho a participação de vocês por aí, o Nilson até falou, né? São Paulo não perde para o Corinthians no estádio do Morumbi há 5 anos, o tabu está mantido e o Rogério Ceni nessa segunda passagem ainda não perdeu clássicos. 2-0 contra o Palmeiras, 1-0 contra o Corinthians no Brasileirão do ano passado, agora volta a vencer o Corinthians por 1-0 com gol do Caleri, nas 2 ocasiões gol do Caleri, e esse 3-0 na Vila Belmiro diante do Santos, né? Nessa segunda passagem, o Rogério Ceni ainda não perdeu. Como é que tá o clima aí no Morumbi? O que vocês sentiram da arquibancada? O torcedor tá animado? O torcedor de São Paulo espera algo a mais nessa temporada? Nilson, Bruno? O torcedor de São Paulo é ressabiado, né? Ele tá totalmente ressabiado, que é aquela tal história, você não tem ideia o que vai acontecer. O ano passado, São Paulo ganhou o Campeonato Paulista e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, foi mal, correu. Chegou um momento que corria risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Campeonato Paulista você não avalia nada. Mas que você tem um Rogério muito mais pronto como técnico do que o Rogério, que passou na primeira temporada aqui como técnico do São Paulo, isso é inquestionável, isso é indiscutível. E a torcida é assim, se ele começar a ganhar, é mito como técnico também, entendeu? Vira mito como técnico. Torcedor é desse jeito. Ele está em casa, tem um respaldo muito grande do Muricy, que também está na casa dele. O presidente do São Paulo dá todo o respaldo para ele, tem tranquilidade para trabalhar, está lançando garotos. A torcida gritava Luciano, ele pôs o Juan. Então, ele tem muita personalidade, o Rogério Ceni. Quem conhece ele sabe disso. E é um grande estudioso do futebol. E vai se tornar, é um técnico em formação, e vai se tornar um grande técnico do futebol do Brasil. É isso que eu senti, mas euforia do torcedor está longe de euforia. Uma coisa que eu gostei é que, assim, que vale observar, o São Paulo jogou aqui no time titular com 5 garotos da base, né? O Pablo Maia, o Nestor, o Wellington, aí ele tinha o Sara e o Igor Gomes, 5 da base. Depois entrou o Juan no início do segundo tempo que o Éder machucou, ele ficou com 6 da base. E depois entrou o Diego Costa, entrou no lugar de outro garoto que era o Wellington. Então ele usou 7 meninos da base. Porque muitas vezes os meninos eles são cornetados, mas nos últimos anos em que o São Paulo não tem grana, esses meninos que estão mantendo o São Paulo competitivo, como esses aqui que eu citei já participaram outras vezes, como já teve o Brenner muito bem em 2020, como o Luan que está machucado, o Lisiero que está lá no Inter. Então esses garotos que estão segurando nesse momento de que o São Paulo não tem dinheiro para contratar, como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, como o Galo, o próprio Corinthians, não sei se tem dinheiro, mas contratou um monte de gente aí. Então, mais uma vez, os garotos deram conta. É porque ficam esperando que a base revele gênios. Não, revela jogador para ajudar o time. E hoje, com 6 garotos durante boa parte do segundo tempo, o São Paulo conseguiu segurar num clássico. Pablo Maia estava jogando copinha esse ano e tem tido uma sequência de titular e tá bem, né? Até na semifinal, quando o São Paulo perdeu do Palmeiras na copinha, ele falhou numa bola que o Giovani apertou ele perdeu a bola e o Palmeiras fez o gol. Mas tá jogando com uma personalidade enorme. Então, os garotos hoje foram muito importantes para o São Paulo.